Bom dia, amigos e amigas, senhores e senhoras, eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a vocês pela presença, pela companhia. São exatamente 7 horas e 48 minutos. Vamos tentar trabalhar um pouquinho nesse sentido hoje, falando no dia 8 de julho de 2020. O evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1 ao 7. Já deixamos para trás o capítulo 9. Lembrando que ontem o final do evangelho foi... eu tenho pena desse povo que são ovelhas sem pastor, né? E Jesus olha com compaixão para esse povo. E hoje, nesse capítulo 10, ontem foi capítulo 9, versículo 32 ao 38, Jesus envia os 12 apóstolos. Talvez Jesus hoje, que olhasse para o Brasil, ia dizer: tenho pena desse povo que não tem presidente. Ontem eu fiz uma postagem no Facebook falando que estamos há 2 meses sem ministro da Saúde, há 19 dias sem ministro da Educação, e estamos ainda há 1 ano e meio sem Ministério do Trabalho, porque foi extinto, e estamos também há não sei quanto tempo sem presidente, né? Eu nem sei quanto tempo é. E se tivermos presidente um dia, porque alguém vai dizer que tivemos o melhor presidente da República, alguém vai dizer que é o Vargas, outros vão dizer que é o Juscelino, outros vão dizer que é o Lula, outros vão dizer que é o Temer, sei lá se alguém dizer isso, ou até mesmo que foi o Collor, né? Isso, porque saiu, foi tirado. Ou mesmo a Dilma. Mas eu ainda estou lendo algumas matérias, algumas notícias sobre a possível convidada do Bolsonaro, né, do presidente da República do Brasil. Apesar de tudo, diz que ele teve o Covid-19, está tendo o Covid-19. Eu tenho aí 3 alertas interessantes. Primeiro alerta é que esse presidente, eu tenho cá minhas dúvidas se ele teve o Covid mesmo. Primeiro porque no mês de março, quando veio dos Estados Unidos, a comitiva, 24 infectados, ele simplesmente não quis mostrar o resultado. E quando mostrou o resultado, ele fez questão de colocar o nome de terceiros. Não, eu não posso porque eu sou presidente, o pessoal pode fazer alguma coisa que não presta, e bibibi, bababá, bababá, criou aquele factoide todo, e acabou que não deu o resultado. E acabou dando resultado porque a justiça obrigou, por causa da Folha de São Paulo, o Diaba 4, o Estadão, nem lembro qual a equipe. Aí ontem, semana passada, prenderam o Queiroz. Prenderam o Queiroz, tiraram a voz do presidente. O presidente passou a ser mais bonzinho, dizer que o STF é bonzinho, elogiar o Maia, falar bem do Senado, dizer que somos os poderes, temos que nos entender, o Diaba 4. E aí tudo bem, mas a notícia continua: o Queiroz está preso, o Queiroz está preso, vamos ter que noticiar, o Queiroz está preso, o Queiroz... Ele ficou um amor de pessoas. Parece aquele marido que foi pego traindo a esposa. Já viu quando o cara é pego traindo a esposa? O camarada, ele manda flores, ele diz que ama, que é a mulher da vida dele, o Diaba 4, o cara faz tudo para a mulher não ficar com raiva dele. Isso é um fato. Aí tudo bem, mas não satisfeito, ele vendo que os seus apoiadores continuam, alguns loucos na internet, que eu chamo de loucos, não tem como, desculpa os loucos internados, loucos que nem eu que se reconhece loucos, né? Os loucos de plantão, que são os desesperados da vida, continuam batendo e falando besteira, que o Maia é isso, que o Maia... Agora ele inventou, ou melhor, diz ele, e de acordo com o exame apresentado ontem, eu estou com Covid-19. Só que no Covid-19 ele tem 3 coisas que ele faz que quem tem Covid sabe disso. Eu sou asmático, a minha asma é de fundo emocional, mas é asma. A gente tem algumas doenças que estão de fundo emocional. Então, você sabe o que é falta de ar? Aí ele vai e anuncia que está com Covid. E comete 3 erros. Primeiro, vai dar entrevista, tira a máscara. Segundo erro, fica se automedicando ou medicando de acordo com o seu desejo da cloroquina. Na verdade, eu não vi tomar cloroquina. Ele está tomando cloroquina. Eu não estava lá aplicando, não posso acreditar. Tudo que o Bolsonaro diz, eu desconfio. Né? Eu desconfio tudo que ele disser. Eu tenho cá minhas dúvidas se de fato ele de fato está fazendo. E o terceiro item, ele não se afastou de fato do trabalho. Continua se aglomerando, continua reunindo. Você viu a entrevista dele ontem. Resumindo, o presidente da República é um mau exemplo, já diz Dom Luciano Bergami na missa de São Pedro e São Paulo no dia 28. Quem quiser, entra na página paróquia Santa Rita de Cássia, paróquia Santa Rita de Cássia, aqui no Regional 4, vai ver lá no final da missa, antes dos pulinhos, Dom Luciano dizendo que o presidente da República é um mau exemplo.
E aí entram os seguintes fatos. Primeiro, alguém está falando, poxa, vamos ter empatia, vamos sentir compaixão do presidente, ele está doente. Eu acho interessante, quando morreu o neto do Lula, teve um bando de idiota, que só pode ser idiota, desculpem os idiotas de plantão, que ficou debochando da morte do neto do Lula. Quando a Dilma teve câncer, o próprio Lula, o próprio presidente da República atual, falou que a Dilma tinha que morrer. Eu estou falando essas comparações, não estou dizendo que tem que fazer isso não, tem que dizer que ele tem que morrer. Eu estou dizendo o seguinte, quando você cobra empatia de algo que você não tem retorno. É lógico que você que é cristão, você que é de esquerda ou de direita, ou de centro, ou de diabo 4, você tem que demonstrar respeito pela dor alheia. Afinal de contas, ele é um idoso, é uma família doente. Temos que pensar desse jeito. Vamos nos esforçar, porque o Evangelho de Mateus manda também a gente ter compaixão, a orar pelos inimigos. E ele não é nosso inimigo. Vamos reconhecer, divergência política é uma coisa, inimizade, ou melhor, ser inimigo é outra coisa. Podemos pensar diferente. Embora alguns amigos falem, como você consegue falar assim? Né? O cara o cara ele falou que não era coveiro. Eu não sou coveiro. Quando alguém falou das mortes, quando alguém falou que estava, ele falou assim, vai morrer mesmo. São frases que ele usou com os outros. E o pior, o Carlos Bolsonaro, o filho do presidente da República, colocou que Covid só dava em porco. Agora o pai dele é porco? Preste atenção, quando os seguidores de Bolsonaro me pedem empatia, eu concordo, eu acho que tem que ter empatia, não só com o Bolsonaro, mas também com o Lula, com a Dilma, com o Collor, com o Diabo 4, até com o cão, né, que é criatura de Deus. A gente diz que quem criou, tem uma teoria, né, que Deus criou o diabo, então a gente tem que respeitar o diabo por causa disso. Na verdade, hoje a gente olha para esse contexto do seu Jair Messias Bolsonaro e não dá para acreditar, desculpem. Há 3 meses atrás ele jurou para todo mundo, não quis mostrar resultado, botou resultado fake, botou nome falso, né? Até perguntei ontem, o nome de quem? Aí botou o nome dele, botou lá na Band, tudo quanto é televisão que está com Covid. Sabe o que é ter Covid? Aí eu quero mandar meu abraço especial para todos os agentes de saúde, de forma especial aqueles que estão trabalhando na linha de frente, o pessoal do Sanguiar. Eu quero mandar um abraço especial para minha irmã Angelita. Ela trabalha no setor de limpeza, ela sabe, a gente sabe o risco que ela corre, né, na manutenção. Ela trabalha na área de Gari, né, da companhia, da empresa de limpeza urbana do Rio de Janeiro, e outros mais que se colocam em risco. E o presidente minimizando as dores alheias. Agora cobra da gente empatia. Tudo bem, vamos ter empatia, vamos rezar para que o presidente não morra, tá? Mas que ele possa entender que esse Covid que ele pegou, logo na semana depois na federal, olha que coisa horrível, né? Logo na semana dele ter compromisso de onde seria espetado. Parece até aquela história, tinha uma situação aí numa paróquia conhecidíssima, eu não vou dizer onde mas tinha uma situação que toda vez que o povo apertava o padre desmaiava, ele passava mal, ia ser internado, aí o povo, coitado, tá doente, vamos levar para o hospital. Preste atenção bem à realidade do presidente. Agora que ele não tem como criar mais factoide, porque toda vez que tinha algum problema, a Damares criava um factoide, aí acabou que a Damares ficou algo normal. O Moro fazia um factoide, o Guedes fazia um factoide, né? O ex da educação, né? Eu nem sei falar o nome dele, até esqueci como fala o nome dele, né? O ex da educação também criava um factoide. Agora não tem mais quem criar factoide. Ou o filho dele lá no Twitter criava um factoide. Não é isso? Aí agora não dá mais para criar factoide. Aí simplesmente ele tem que ele mesmo criar o factoide, que é a Covid-19 que ele obteve. Se você quer respeito, se você quer carinho, se você quer atenção, então por que você, no presidente, não fez isso com os outros? Vamos agir com empatia, com respeito. Afinal de contas, é um ser humano. Apesar de tudo, é um ser humano. A exemplo que eu falo, que devemos ter respeito e empatia com os nossos presidiários, com os nossos irmãos que estão lá na cadeia, culpados ou inocentes, também vamos ter empatia e respeito pela dor da família e do presidente da República, apesar de tudo. E olhando para o Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1 a 7, Jesus ele envia 12 apóstolos. Primeiro Jesus, no capítulo 9, ele faz ali, ele cura, ele expulsa o demônio,
Aí Dom Mauro Morelli disse uma vez, Dom Mauro Morelli, ex-bispo, que é bispo emérito de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, ele dizia que tem certo demônio que só sai com muito jejum em oração. Então, de repente, você quer derrubar o Bolsonaro, você está rezando pouco, fazendo pouco jejum. Embora ele convocou jejum no domingo, né? E a mulher também fez uma revelação dizendo: ah, presidente, eu vi um anjo com a espada na mão, um anjo libertando, curando. O anjo com a espada na mão, no sentido pentecostal de ser, representa a justiça. O anjo com a espada na mão, o Senhor. Eu sei, agora o anjo com a espada na mão, o Bolsonaro está doente. Bom, está doente mesmo, né? E a gente olha para o Evangelho de hoje, no capítulo 10, versículo 1 ao 7, a gente se pergunta se nós somos de fato enviados. Jesus primeiro, ele envia, né? ele faz a obra, ele cura, ele liberta, ele visita os enfermos, ele levanta, ele ressuscita a menina, no capítulo 9 de Mateus. No capítulo 10 ele faz o envio, reúne os apóstolos. Ele não reuniu lá 5.000 pessoas. A gente vê aí nas mídias sociais a preocupação em ter público, em ter na live, tem que ter 10.000 inscritos, tem que ter não sei o que, essas coisas da vida, né? Temos que ter na missa. Não, gente, Jesus reuniu 12 pessoas, e dessas 12 pessoas ele deu autoridade. Às vezes, aqui que a gente aprende, quantidade não é qualidade. Não adianta a gente querer, às vezes, ter muitos seguidores. O Evangelho de hoje traz Jesus para nós com uma proposta de libertação. E essa libertação acontece a partir da nossa prática de vivência. Não tem como ser cristão pela metade. Não tem como ser cristão sem receber esse envio de Jesus. E para receber o envio de Jesus, tem que, no mínimo, conviver com Jesus. Por isso, do capítulo 4, 5 até o capítulo 9, Jesus ele tem um trabalho de preparar os apóstolos e ele vai fazendo a coisa acontecer. Às vezes, e às vezes não, sempre, eu estou falando besteira, né? Sempre, a melhor pregação é exemplo. Jesus ele cura, ele ressuscita, ele prega, ele faz o Sermão da Montanha, 3 capítulos, aqui no capítulo de Mateus, e no final ele fala assim, capítulo 10, agora é vocês. Sabemos que o evangelista Mateus, ele é o evangelho os mais longos, e ele sempre dá destaque bem nesse sentido, da missão apostólica, nesse momento. Jesus, ele fala de uma realidade, Deus, ele apresenta o problema para nós, realidade hoje, o nosso problema hoje chama-se Covid-19, nós temos aí um sério problema de Covid-19, e a gente sabe que as pessoas ontem, por exemplo, no Itaú eu quase apanhei, porque eu cheguei lá para falar com a gerente, uns 3 cidadãos, uma senhora me puxou pelo cordão, me puxou assim, segurou meu cordão e puxou, falou que eu não ia passar, e me empurrou. E uma senhora de idade, eu botei as 2 mãos para trás e falei, minha senhora, eu não tô querendo, não vou entrar não, só vim pedir uma informação. É muito chato a gente às vezes ter que ficar quieto diante dessa situação. A dona senhora de idade de ser minha mãe, numa violência sem tamanho para comigo. E eu tive que, minha senhora, sua calma, e eu botei as 2 mãos para trás, para poder, já a gente aprende, né, para não demonstrar que a gente está querendo agredir, né, botei as 2 mãos para trás e falei, minha senhora, a senhora, por favor, entenda que eu só quero informação. E a gente fica se perguntando, quando Jesus envia os 12 apóstolos, como eram esses 12 apóstolos? Eram homens e mulheres, eu falo assim, porque alguns apóstolos eram casados, e certamente eles não iam sozinhos, né? Eram homens do seu tempo. A nossa missão apostólica é ser homem do nosso tempo. Aí quando o padre Edson lá de Nogueira, na diocese de Limeira, fez aquele desabafo na homilia falando que quem votou em Bolsonaro deve confessar, as pessoas ficaram logo, compartilharam, fizeram curtiram, etc. Eu também compartilhei, né? Padre Zezinho levantou uma questão sobre a importância de você não fazendo do altar um palanque eleitoral. Padre Zezinho tem toda a razão, não vou dizer tirar razão do Padre Zezinho. Mas esse mesmo Padre Zezinho, quando ele questiona
a prática do governo é chamado de comunista. Preste atenção como a gente consegue ser intransigente em nossas práticas. O evangelho de hoje, quando Jesus envia os 12 apóstolos e lhe dá a missão, essa missão foi dada a quem? A todos nós. Por isso, você é chamado a anunciar, a curar, a libertar, a ajudar o povo a caminhar. Bom, são exatamente 8 horas e 4 minutos. Obrigado a vocês pela presença na nossa live aí. Curta a nossa página, né, nosso canal no YouTube, se inscreva, dê like, dislike, fique à vontade. E é o que eu deixo uma mensagem especial para você. Se puder, fique em casa. Se puder, fique em casa. Se puder. Se não puder ficar em casa, use máscara, álcool gel, água sanitária, cloro, tudo aquilo que lhe permite. Aí alguém fala, mas quem é de alergia a cloro? Bom, então, meu irmão, use outro produto. Eu não sou químico, eu sou cidadão, não é isso? Eu não sou engenheiro, eu sou cidadão. E graças a Deus, com a graduação de História, podendo exercer o ministério de professor, mas com a graça de Deus servindo a Diocese de Nova Iguaçu na missão administrativa. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos juntos sempre celebrar a vida. Obrigado a vocês. Bom dia, eu sou o Daniel Nonato. Vamos trabalhar?